Fala galera, seja mais uma vez bem-vindo ao canal Cultura Reformada. Eu sou o pastor Ademir para mais um podcast. E dessa vez com o pastor Flávio José. Ele que é pastor da Igreja Reformada de Maceió. Dessa vez para um super bate-papo sobre quem é Jesus Cristo. E não se esquece, se você não é inscrito no canal, aproveita e se inscreve logo. Marca o sininho das notificações e compartilha com todo mundo que você conhece. E é claro, dá o like. Vamos agora para o podcast Reformado. Nós estamos começando aqui com o pastor Flávio. O senhor está estreando então podcast no nosso canal, pastor Flávio. Tudo bem? Tudo bem. Assim como foi também na palestra, né? Foi a pré-conferência. Aí também para seguir o ritmo, então, seria o primeiro também podcast, né? Muito bem, muito bem. Isso é realmente, assim, muito bom, né? Para termos mais opções no canal. E conteúdos assim que são relevantes, que são muito importantes. Eu tenho certeza que o pessoal que pôde assistir, e com o tempo ainda vão assistir mais ainda com certeza a palestra, puderam refletir bem e agora falarmos um pouco, né, nesse formato de podcast, de bate-papo, como se fosse uma entrevista realmente, é bem interessante para que haja maior interesse sobre o assunto. Realmente o assunto é relevante demais, é bem peculiar e necessário para os nossos dias, já que vivemos em um tempo onde infelizmente, há um relativismo muito grande e uma confusão muito grande sobre a pessoa do Senhor Jesus Cristo. E isso nos faz lembrar, foi daí que surgiu a ideia de fazer uma conferência com esse título, com esse tema, porque toda essa bagunça com o nome de Jesus Cristo nos faz lembrar exatamente das heresias antigas, das distorções históricas sobre ele, e como isso trouxe prejuízo para a igreja. Por um lado, prejuízo é claro, mas por outro, a igreja pode ser realmente motivada pela providência de Deus a batalhar pela fé, a expressar a fé. Então, hoje nós também temos que estar refletindo sobre isso, não é? Pastor Flávio, você pode falar um pouquinho aí sobre o seu trabalho lá em Maceió, o seu pastor da Igreja Reformada de Maceió? Pode falar um pouquinho sobre o endereço, o trabalho do senhor lá? Sim, pastor, eu estou aqui na Igreja Reformada de Maceió já há 7 anos. E a igreja é uma igreja pequena e ela está situada no bairro Vilagem Campestre 2, na cidade universitária. E é um trabalho que começou já há um certo tempo, né? Eu não sou, na verdade, assim, eu sou o primeiro pastor depois que a igreja instituiu. Tem uma igreja, porque antes era uma congregação missionária. E após a sua a instituição de igreja, então passou a ser uma igreja, chamou seu próprio pastor, temos seus próprios oficiais também, presbíteros, diáconos. E eu estou desde 2013, creio eu, 7 anos. 7 anos que eu estou aqui. Então é uma honra poder servir as igrejas. Eu sou pastor das igrejas reformadas desde 2000, ano 2000. Então esse ano eu completo 20 anos. Eu sou pastor das igrejas reformadas e eu posso, assim, servir ao Senhor nesse ministério que Ele me chamou e eu estou pronto a proclamar o Evangelho de Jesus Cristo. Amém. É um bom tempo, 20 anos, aí você tem bastante experiência. Isso é importante, é muito bom. Vamos então para a primeira pergunta, para a nossa reflexão aqui, para a gente desenvolver. A primeira pergunta, pastor, refere-se justamente ao entendimento popular sobre Jesus Cristo, Existe aquele Jesus que é o Filho de Deus, que é aquele que nós vemos nas Escrituras Sagradas, mas é notório que as pessoas do mundo, e até muitos cristãos desinformados, falam sobre um Jesus, o chamam de Jesus e Cristo, mas quando vão falar sobre ele, as suas características, os seus propósitos e sua própria identidade, não parece combinar com aquilo que ele revela de si mesmo. Então a pergunta é, o Jesus da cultura, esse Jesus pop, esse Jesus dos filmes, esse Jesus que é bem popular e abraçado por muitos como sendo um líder bonzinho, um revolucionário, alguém que trouxe inovação ao mundo, a mente mais brilhante do mundo, esse Jesus pop, ele é o Jesus bíblico? Pastor, como eu disse, já publiquei um pequeno artigo sobre isso. Não dá para destacar
alguns feitos, algumas obras de Jesus, e assim já tirar uma definição acerca de quem é Jesus, né? Porque uns olham para as curas e o tem como sendo um homem que veio ao mundo para curar, para restabelecer a saúde daqueles que estão doentes. Outros vendo, por exemplo, quando ele entrou no templo e expulsou os cambistas, virou aquelas bancadas dos cambistas, aí acham que Jesus foi um revolucionário, ele veio trazer assim ordem e todo o seu ensinamento acerca de preceitos morais e éticos, o tem como um filósofo, né, um grande filósofo, e outros chegam até, como eu disse na palestra, chegam até a tê-lo como sendo o primeiro socialista, porque ele ensinou a dividir aquilo que você tem com aqueles que não têm o que se vestir ou com o que comer. Só que isto é só tirar parte daquilo que Jesus, ou das obras de Jesus. Não dá para separar a pessoa de Jesus das obras de Jesus, né? Se você separa a pessoa das obras, ou destaca apenas algumas coisas, então você tende a cometer o erro de não realmente saber quem é Jesus. Porque só existe uma biografia que dá certeza acerca de quem é Jesus, que é a própria Bíblia. O que a Bíblia diz sobre Jesus? Então, se eu quero conceituar Jesus, eu quero saber quem ele é, então eu tenho que buscar a palavra de Deus. Eu quero, pastor, um texto, um versículo só, né? Quero continuar. É 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 12, que diz: fiel é a palavra e digna de toda aceitação, que Cristo veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Então, há muita confusão acerca realmente de quem é Jesus. Há aqueles que acham que Jesus veio para ajudar a salvar pessoas, até consideram que ele é um salvador, mas o que ele veio apenas para salvar, né? Ou esse alcance assim a salvação, né? Só que é bem específico aquilo que não só o apóstolo Paulo, eu destaquei só um versículo, mas é claro que esse versículo fala sobre tanto a pessoa como a obra de Jesus, porque o nome Jesus já indica tanto ele como a sua própria obra, a sua própria missão, né? Ele veio para salvar pessoas do pecado, da sua culpa, da escravidão do pecado e da punição, porque o homem, ele se tornou transgressor da lei de Deus, tornou condenável e passivo da morte eterna. Então, Jesus Cristo, ele veio como esta providência de Deus para ser o salvador daqueles que creem nele, né? Então, é muito importante. Jesus não foi só um revolucionário, um filósofo ético e moral, ou alguém que trouxe preceitos que restaura o conceito de que não pode haver acepção de pessoas, mas é muito mais do que isso. O problema e a causa de Jesus ter vindo ao mundo não são as consequências que a miséria do homem trouxe, mas é a própria causa, é o pecado. Ele veio para salvar o seu povo dos seus pecados. Se eu desassocio a missão da pessoa de Jesus, eu estou cometendo um erro terrível, né? E isso é fatal, como podemos dizer assim, é fatal sobre do que eu creio sobre Jesus, né? O que eu coloco como confiança nele. Muito bem. Observando, pastor, que, por exemplo, nós sabemos muito bem como que o evangelicalismo se desenvolveu, né, no mundo inteiro, e aqui no Brasil, realmente é muito forte esse relativismo sobre quem Jesus Cristo é. E cada comunidade ou denominação acaba pregando, não é, de maneira bem convicta que Jesus Cristo é assim, assim, assado. Né? Tipo, você vai para uma comunidade e você percebe que Jesus ali, na cabeça daquelas pessoas, é um Jesus que está, por exemplo, apartado de sua lei. Né? Um Cristo que não está ligado aos princípios ordenados por Deus
e que no fim acaba entrando em contradição com os mandamentos do Senhor, né? Então esse é o tipo de Jesus que participa da festa no AP, é o tipo de Jesus que abraça todo mundo e não importa, não é, como você está, quem você é, se você vai mudar ou não, você pode permanecer do jeito que você está. É um tipo de Jesus bem romantizado, na verdade. Em contraposição, você tem esse Jesus, então, que é um pouco mais pop, e tem o Jesus onde as pessoas destacam simplesmente nele, por exemplo, operação de milagres, né? Você vai atrás dele porque Jesus aqui cura, porque Jesus cura, vamos orar porque Jesus cura, e há essa ênfase, esse foco muito grande em cura, em prosperidade, e é tão grande essa ênfase e tão grande essa confusão sobre quem Jesus Cristo é, que às vezes parece que quando nós reformados pregamos sobre Jesus Cristo, para quem é de comunidades assim, está bem acostumado no evangelicalismo e chega em uma comunidade reformada para ouvir uma pregação bíblica, acaba até se chocando, entendeu? Se chocando mesmo, porque é um Jesus que essas pessoas não conhecem. Acaba sendo até ofensivo quando as pessoas ouvem pregações como, por exemplo, tome a sua cruz todos os dias, entende? E negue-se a si mesmo, e me siga. O caminho dele é um caminho de vida, mas é uma vida que vem também por meio da morte, né? De tomar a cruz, de renunciar à sua própria vontade, de negar, nesse sentido, a sua própria vida para ver a vontade dele. E acaba chocando demais para muitas pessoas por causa dessa confusão. Como é que o senhor observa isso? Porque eu não sei se o senhor está bem contextualizado com relação ao evangelicalismo geral. Eu já tinha vindo do pentecostalismo, já estive muito envolvido com essas coisas, né, há muitos anos atrás. Mas como é que o senhor observa isso? Né? Você consegue perceber essas coisas? Apesar de ter vindo do catolicismo romano, né, eu não passei por uma igreja dita evangélica nos moldes dos nossos dias, né? Eu já entrei na igreja reformada, então já era um tipo de evangelho, podemos dizer assim, o evangelho como ele realmente é, como ele foi descrito, né? Tanto pelo apóstolo Paulo, mas desde o Antigo Testamento, quando nós olhamos para as profecias acerca do Cristo que viria, especialmente olhando para Isaías 53, esse retrato do Messias que viria, né, que seria rejeitado, que sofreria muitas coisas, que seria morto, indo ao matadouro como uma ovelha muda em si, isso realmente difere muito acerca daquilo que nós estamos acostumados, vendo muitas pregações de igrejas que têm trazido, podemos dizer assim, alimentado, né, o ego das pessoas, ou dado aquilo que as pessoas querem, né, que procuram. Eles não querem tratar realmente a grande questão do homem, que é o pecado. Ele veio para morrer, para sofrer, porque o problema nosso a condição nossa é terrível, né? Se nós pararmos um pouco e nos depararmos, o senhor citou a questão da lei de Deus. A lei de Deus, ela é algo que nos mostra realmente que nós somos. Nós somos transgressores da lei de Deus. O apóstolo Paulo diz que o salário do pecado é a morte, não só a morte física, a morte eterna. Então, o Cristo apresentado no Antigo Testamento, claro que também fala sobre, até o próprio Isaías 53, lá no versículo 10 e 11, né, fala sobre a vitória de Cristo, né, que ele veria o resultado do trabalho penoso de sua alma e ficaria satisfeito. Então, nesse caso, é verdade que ele trouxe alívio, consolo. Ele diz: vinde a mim todos estão cansados e sobrecarregados, e eu os aliviarei. Mas isso foi a custo do seu sacrifício, de sofrimento e tormento, né? Não dá para encarar a sua situação, a nós mesmos, como se fosse tratar uma doença. Então eu vou tratar a febre, não aquilo que é grande problema que causa a febre, que é a infecção. Jesus veio para morrer pelos nossos pecados, né? Ele não veio para inflar o nosso ego, não veio para ser a solução temporal dos nossos problemas, das nossas dificuldades. Ele veio para tratar o câncer da nossa vida, que é justamente o pecado. Se eu
se eu me calo em relação a olhar o pecado como ele é, a condição do homem como realmente ele é, a necessidade de arrependimento, de estar aos pés de Cristo, de se curvar diante dele, o que acontece comigo? Simplesmente eu estou como que preocupado com a minha febre e não com a infecção, com a doença em si mesma. Né? Ela vai continuar ainda sendo um grande mal na minha vida. Então, a pregação apostólica é de Cristo, é Jesus sendo Cristo, como foi falado, né, naquela resposta de Pedro à pergunta de Jesus, né? Que diz vocês acerca de Jesus? Quem sou eu em si? Ele diz: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Cristo, aquele que foi designado, foi ungido para uma tarefa específica, né? Como profeta, sacerdote e rei. Ele veio com a missão específica, né? Então, isso nos traz um grande peso acerca daquilo que nós entendemos sobre a missão de Jesus. Ele não veio como alguém que veio apenas para revolucionar, apenas para dar conselhos, para ser um exemplo, siga ou não. Ele veio como um salvador de nossas vidas. Salvador daqueles que são confrontados com a lei de Deus, confrontados com a sua própria realidade e sentem que precisam de salvação, precisam encontrar em Deus a resposta para o grande mal do homem, que é o pecado e a miséria que ele se colocou. Muito bem, pastor, muito bem. E realmente é uma reflexão muito importante para nós, né? Observar sempre Cristo, né, à luz também de sua obra, nunca apartando a pessoa de Cristo da sua missão. Isso realmente é um erro que se comete muito e por isso se perde de vista quem ele é e se perde também essa visão da glória dele, entende? Da glória dele, da importância do seu trabalho, não é, salvador, trabalho decisivo, não é, para a nossa vida. A segunda pergunta então, pastor, é justamente essa: quais os problemas, não é, no caso, consequências de se apegar a um Jesus que não corresponde às Escrituras? Isso tem consequência para a vida das pessoas? E aí pense com relação ao cristão, não é, a comunidade, a igreja, a família, a vida cristã como um todo. Quais são as consequências de se apegar a um Cristo que não é esse, que já foi exposto aqui, que é bíblico, que é o Cristo, Filho do Deus vivo? Quais as consequências de se apegar a um Jesus Cristo do conceito da filosofia humana? Pastor, durante a palestra foi me dado o texto sobre quem é Jesus, né, que diz os homens ser Jesus, e Jesus pergunta aos seus discípulos: e vocês, quem vocês acham que eu sou? O que vocês dizem disso? A resposta de Pedro foi: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então aquela resposta foi uma resposta que realmente Jesus disse que aquilo era uma declaração ou algo visível de que Deus havia revelado quem era realmente Jesus Cristo, o que é que ele veio fazer, o que é que ele veio mudar na vida das pessoas em si. Só que depois, um pouco depois, expondo essa missão, o que é que ele veio fazer em si, aí Pedro, ele tenta impedir que Jesus ele realize, ele cumpra esta missão, e Jesus reprovou de forma muito dura Pedro, né? Como se ele tivesse no mesmo intuito de Satanás, né? Nos propósitos de Satanás, né? Como eu falei até, ele não estava possesso, porque o crente não fica possesso, é um engano, é uma mentira, mas a sua mente, a sua concepção acerca de quem era Jesus estava nas coisas do mundo, estava nas coisas temporais, né? Ele achava que Jesus fosse adentrar em Jerusalém, fosse glorioso, fosse como general, que o grande rei queria subjugar outras nações, Israel estaria no poder com grande força bélica. Mas veja como até aquele momento Pedro precisava ainda passar por, podemos dizer assim, ajustes, e a obra do Espírito Santo que foi dado após a ascensão de Cristo ajudou muito nisso, porque o próprio discurso de Pedro ele muda.
eu quero mencionar um texto que é antes da ascensão de Cristo, que é justamente Atos capítulo 1, versículo 6, né? Que a pergunta, vou ver aqui, só me permita só ler esse texto, não é muito, é só um versículo, Atos 1, versículo 6, deixa eu, aqui, tá aqui Atos, tá, aí, versículo 6 diz, então, os que estavam reunidos lhes perguntaram, Senhor, será este o tempo em que restaures o reino a Israel? Veja que até entre os discípulos havia dificuldade de entender realmente quem era Jesus ou qual era a missão de Jesus, apesar de tudo aquilo que Jesus tinha falado e tal, né? Então, João Calvino, ele comenta esse texto, desse versículo 6, ele diz que na pergunta há alguns erros, né? Ele aponta esses erros. O verbo está errado, o substantivo está errado, o advérbio está errado, porque o pensamento deles acerca do reino e de Jesus precisavam de ajustes, porque não condizia. Por exemplo, o verbo restaurar, então, mostrava que os discípulos tinham uma visão, um pensamento confuso acerca do reino de Cristo. Né? Como eu falei anteriormente, pensavam de que haveria um reino político e geográfico de Jesus. Restaurar o verbo. Substantivo, Israel. Eles esperavam uma restauração, podemos dizer assim, de um reino nacional de Israel. Então, como nos tempos de Davi, Israel seria para as nações a grande nação que estaria no poder. Substantivo Israel, o advérbio nesse tempo, nesse momento, então, era imediato? Não era imediato. E não era na perspectiva que eles estavam esperando. Né? Não era a perspectiva que eles estavam achando. Porque realmente o reino de Deus ele vai se espalhar. E isso foi antes do Espírito Santo ser enviado ao mundo. Né? Após a missão do Espírito Santo entrar em prática, assim, então é como que eles entenderam e compreenderam o que significava Jesus, a sua missão e o que ele veio estabelecer, né, um reino. Então realmente é algo muito impactante, porque Jesus Cristo, ele é tudo para a nossa família, para nossas vidas, ele realmente muda a nossa perspectiva e a maneira que nós encaramos as coisas. Né? Os nossos pensamentos, eles não são voltados aos nossos problemas temporais, aos nossos problemas que são consequências, sim, do pecado, né? Não pecado específico, porque doença, miséria, não é por um pecado específico, mas isso veio como maldição acerca da condição da raça humana, né? E Jesus veio restaurar aquilo que era tanto que o pecado causou a separação, né? Um exemplo disso é quando ele, lá em Mateus 19, ele perguntado sobre o divórcio, né? Se é permitido dar carta de divórcio, porque Moisés havia permitido assim. Aí ele repete aquilo que era a instituição do casamento da forma que Deus havia falado antes da queda. Deixa o homem pai e mãe, une-se a mulher, tornando-se os dois uma só carne. Então ele começa a mostrar de que o casamento ele foi restaurado por causa da obra que ele veio fazer também. Todas as instituições elas foram restauradas por causa de Cristo, por causa do grande sacrifício de Cristo. Então ele veio para restaurar as relações, as instituições, né? A relação com todas as instituições. Então isso tem muito impacto sobre a nossa vida do dia a dia. Né? Podemos dizer que as bênçãos não são só eternas, né? Ou quando se estabelecerem novos céus e nova terra, mas começamos desde já essas bênçãos em nossas vidas. Então isso é muito importante. Se eu tenho uma perspectiva errada, uma visão errada sobre Deus,
então a minha vida continuará sendo da forma que sempre foi. Não haverá mudança. Então isso é determinante. Se Jesus Cristo, ele foi encarado, entendido da forma não como esse é a palavra, isso não vai fazer diferença na sociedade. Interessante, o Brasil é um Brasil que é tido como muito evangelizado, podemos dizer assim, muito um país que o evangelho tem crescido muito, mas pouca mudança moral, ética tem acontecido. Por quê? Porque não é um Jesus que realmente veio para estabelecer as coisas, para restaurar as coisas. Pois é. Nosso país é realmente mundialmente conhecido pela imoralidade, né? Tanto em termos da política, como a própria população em geral. Um país que as pessoas, quando olham de fora, só veem uma cultura bem pornográfica, onde as pessoas não têm pudor para nada, onde a música, por exemplo, reflete a podridão da cultura. E basicamente é isso que é visto. E é até estranho, pastor, porque se aponta esse crescimento, né, onde o país está dividido, né, no seu absoluto, entre católicos e evangélicos. Então, basicamente, teoricamente, né, em termos de cultura religiosa, é uma nação que é tida como nação cristã por conta disso, porque você tem católicos e evangélicos em crescimento, né, observando esses censos que as pessoas fazem. Porém, realmente, como o senhor falou, esse crescimento não está refletindo uma fé em Jesus Cristo, o Cristo real, porque não tem mudança realmente, né? Não há mudança nenhuma, não há diferença nenhuma. Inclusive, o que há é, na verdade, um tipo de cópia do mundo. As pessoas criam uma subcultura cristã para imitar o mundo de alguma forma, entende? E colocam o nome Jesus para poder validar, entendeu? Para sacramentar. Até no meio evangélico, o que se vê é um pragmatismo, né? Funciona, então vamos colocar dentro da igreja. Né? É muito mais preocupado com ajuntamento, isso, com satisfação pessoal, do que realmente mudança de vida, né? E não é só entre os católicos romanos, não. Isso é entre os evangélicos de nosso país. Né? Então, pouco de vida cristã tem sido mostrado pelos evangélicos. Né? Todas as áreas, política, social, que for, felizmente. Felizmente. Uma pergunta a mais ainda dentro desse assunto, pastor. Pensando em que nós temos também uma grande saída de pessoas de comunidades cristãs, né? Existe praticamente hoje uma religião de desigrejados, de pessoas que saem das igrejas o tempo todo, A maioria das vezes, o que se ouve do relato dessas pessoas é frustração com a instituição religiosa, né? A pessoa teve um confronto com os líderes, se sentiu injustiçada, e etc. São várias razões apontadas para as pessoas saírem de suas comunidades e ficarem aderindo a movimentos e não a uma igreja comum, não é? E o que acontece? Eu fico pensando, me ocorreu agora, quais seriam as consequências para as pessoas que de repente têm essa visão sobre Jesus Cristo, não é? Uma visão errada sobre ele, e, por exemplo, ler nos evangelhos que Cristo curou, não é? E nós, como reformados, não negamos que Deus ele possa curar, ele tem todo o poder. A gente só não coloca isso como ênfase, porque isso não é o próprio evangelho em si, né? Mas nós sabemos que boa parte dos evangélicos fazem isso. Então, quais seriam as consequências para pessoas que estão doentes, por exemplo? Pessoas doentes, pessoas que estão se achegando à comunidade, à igreja, e elas recebem inicialmente essa visão distorcida sobre Jesus Cristo, tendo em vista essa saída gigantesca que tem. Quais seriam as consequências que o senhor acha com relação a isso? Infelizmente, falando como instituição, né, muitas ditas igrejas têm cometido atrocidades, coisas que desvirtuam o evangelho. Isso não é de se estranhar, né? Infelizmente, isso não é novo, isso sempre existiu na história da igreja, até na época dos apóstolos mesmo, movimentos, né, gnosticismo, tantos outros que falsos mestres e até pessoas procurando igrejas que melhor lhe agradasse em si, né? O evangelho, conhecereis a verdade vos libertará em si. De um certo modo, o fato do conformismo
né, os escândalos que acontecem ajuda a, pelo menos, abrir a mente acerca de alguma coisa está errada, né? Claro que não é possível você, de repente, se isolar e que eu vou dizer, você se decepcionar com igrejas, como instituição, como muitas são, né? Denominações, né? Eu nem gosto do termo denominação, porque a Igreja de Cristo, ela é a igreja local, como o nosso próprio sistema diz, são igrejas locais que se unem num bem comum para tratar assuntos que diz respeito ao convívio e como falar, como evangelizar, como ser igreja no mundo e ajudando umas às outras em si, não como uma instituição, como uma denominação em si. Mas a questão é que não dá para você buscar e conhecer a Cristo individualmente, sozinho, dissociando do corpo de Cristo em si, né? Então, é necessário você buscar uma igreja que seja séria, uma igreja que pregue a Cristo como ele se mostra em sua palavra, né? Eu não estou dizendo que é só a igreja reformada do Brasil ou a igreja reformada de defesa da fé, que é a única igreja prega a Cristo em si, né? Existem as marcas da igreja, como nós temos confessado em nossa confissão de fé, né? A pura pregação da palavra, o uso correto a administração correta dos sacramentos, o uso da disciplina como Cristo instituiu em si. É possível você ter um norte de você buscar uma igreja que seja séria, né? Em si. Você não está totalmente perdido, porque há solução. É só você realmente buscar e ter aquilo que são os parâmetros que indicam que uma igreja é séria ou não, né? Mas, infelizmente, a gente sabe que há um grande mal que está levando pessoas a estarem desordenadas, né? Ou enfatizando os seus problemas, as suas dificuldades. É um grande mal, porque, eu repito, isso não tem tratado o grande problema do homem, que é a sua própria salvação, seus pecados, a necessidade de arrependimento. João Batista, que foi o precursor de Jesus, né, que preparou o caminho, ele preparou o caminho falando sobre arrependimento, sobre a vinda do reino. Jesus começou o seu ministério pregando a mesma coisa. O Antigo Testamento termina falando sobre arrependimento, a vinda do reino. O Novo Testamento, com Cristo, começa falando sobre arrependimento de pecados e a vinda do reino e do rei. O rei, ele veio para primeiro como um servo sofredor. Ele realizou a grande obra de restauração, mas agora ele está reinando sobre a sua igreja. Ele quer governar a vida da igreja, as nossas vidas por sua palavra e por seu Espírito Santo em si. Então, é hora de estarmos realmente atentos a isso, ao invés de nos separarmos e achar que dá para adorar a Deus da nossa própria forma, né? Pedro, lembra, voltando de novo a Pedro, qual foi o grande problema de Pedro? Quando ele começou a olhar a Bíblia e na perspectiva de Deus e na revelação de Deus, ele conseguiu enxergar Cristo como o Cristo. Quando ele deixou de olhar a Escritura e a sua perspectiva passou a ser do mundo, da carne, ele esqueceu de que Jesus ele veio para exatamente aquilo que ele fez: morrer, sofrer, morrer e ressuscitar entre os mortos, vencer a morte, trazer salvação, né? Então, realmente não dá para ignorar esses pontos. Muito bem. Eu fico imaginando, às vezes, quando pessoas acabam tendo essa visão errada sobre Cristo, e é muito comum isso nos evangelismos, né? Quando eu, há muitos anos atrás, pastor, era neopentecostal, né? Eu cheguei a ser neopentecostal de uma dessas igrejas, essas instituições gigantescas no nosso país, né? Que arrebanha muita gente mesmo, com promessa de cura, de prosperidade, etc., que dá foco a isso mesmo. Eu cheguei a ser obreiro, né? E ser
na linguagem da gente lá, ungido naquela igreja. Eu lembro como foi a cerimônia, né? Inclusive ficamos todos de joelhos lá na plataforma, no altar que eles montaram. E eles pegaram realmente um jarro com óleo, né? E derramaram nessa cabeça. A gente tava até quase que sentindo reis ali, né? Por causa de toda a cerimônia religiosa. E eu fiquei um bom tempo ali, replicando aquilo que eu aprendia, que eu via. E em um momento isso começou a entrar em conflito, porque eu comecei a perceber o seguinte, que quando eu tentava pregar ou explicar alguma coisa sobre Jesus Cristo, eu era repreendido pelos líderes, porque eles falavam para mim para, assim, não desviar o foco das bênçãos dele, porque as pessoas precisam dessas bênçãos, né? Então eu tinha que realmente ficar o tempo todo falando sobre Jesus vai curar a sua vida, Jesus vai fazer isso e aquilo, e estimulando a fé das pessoas, né? Desafiando essa fé para que elas pudessem, no fim, acabar ofertando, fazendo o que a gente quisesse ali, né? O que fosse proposto para elas, em relação a dar dinheiro, né? Elas eram estimuladas com relação a essas curas. E quando eu ousava ensinar alguma coisa, eu era repreendido. E com o tempo fui percebendo que as pessoas, elas viam Jesus Cristo somente dessa forma. Não, entenda, eu passei um bom tempo lá e quando eu tentei insistir e falar sobre ele ser um salvador, por exemplo, ser o salvador, eu fui repreendido. E durante o tempo que eu passei, isso não era ensinado de jeito nenhum. Não era uma questão tipo de... Às vezes a gente ouve uma pregação um pouco fiel ou trechos de explicações fiéis que nós podemos concordar, mas nem isso. Eu passei durante um bom tempo lá, como obreiro mesmo, e não se falava em Cristo dessa forma. E todos que estavam ali, consequentemente, tinham, nesse sentido, essa visão sobre Jesus Cristo, que é aquele que cura. Ele é como realmente um curandeiro e só. Entende? E o que acontece? Eu pude perceber que, naquele período, pessoas saíam porque se frustravam. Entende? Elas vão para ali, buscando essa cura. Então chegavam pessoas, às vezes desempregadas, que tinham parentes que estavam presos, que os pais estavam doentes, de repente, e nós prometíamos essa cura por meio das orações e das campanhas, não é? E no final, nem todos alcançavam essas coisas. Havia todo um trabalho de psicologia ali muito grande, viu? Até de hipnose, eu digo para o senhor. Mas alguns se frustravam. Então, foi mais ou menos assim. As pessoas foram até esse Cristo que nós pregávamos e no final elas não conseguiram receber aquilo que nós prometemos. E dizendo que ele faria. E então as pessoas se frustraram com ele, não foi nem com a gente, entende? Se frustraram com esse Cristo que nós pregamos. Nossa, eu fui até ele e ele me rejeitou, por que ele não cura a minha vida? E essas pessoas saíram dessas comunidades, entende? E não só de comunidades neopentecostais ou outras assim, mas eu acho que as pessoas podem realmente guardar em seu coração, se não há ensino fiel da Escritura, não é? Criar conceitos sobre Jesus Cristo que são tão infiéis que em um momento, quando elas ouvirem uma pregação fiel, pode acontecer realmente elas ficarem muito escandalizadas com isso. Não é? Muito escandalizada. O senhor citando Pedro aí, Pedro se escandalizou com a obra de Cristo. Não é? E alguns se escandalizam e realmente se afastam por causa disso. Não é o que eu esperava. Não é o que eu esperava. Então isso é algo triste realmente. Muito triste. Interessante, pastor, que o que Jesus fala a Pedro, aos discípulos, é: se alguém quer me seguir, que pegue a sua cruz e siga-me. Né? Se quer ganhar a vida, vai ter que perdê-la para encontrar em Cristo. Sua vida é em Cristo. Não há uma promessa imediata. É claro que Deus abençoa nossas vidas. Claro que até cura também. Eu creio nisso também em si. Não estou negando isso, claro que não. Mas a grande questão é qual é o foco da sua vida. Né? O foco é realmente a falta de dinheiro? O foco é realmente a sua doença, os seus relacionamentos quebrados em si? Eu digo não. Claro que não, porque é possível. É possível, como Paulo disse, eu aprendi a estar contente em toda e qualquer situação. Contentamento cristão. Né? A conversão de Paulo foi: eu vou fazer vê-lo o que representa sofrer pelo meu nome em si. Né? Não é que nós somos chamados para sofrer, porque se não sofrer nós somos cristãos, não. Mas a questão é o que realmente nós temos como alívio
né, como superação em nossas vidas. Não está aqui agora, no imediato. É claro que Deus pode nos trazer bênçãos temporais e até promessas disso também, mas a questão é, o nosso grande mal, grande problema é o relacionamento quebrado com Deus, é o seu relacionamento que foi rompido por causa do pecado. Então, não tire o foco, não siga o exemplo de Pedro naquele momento, que ainda teve que aprender, e aprendeu muito bem, porque escrevendo as cartas, ele vai dizer, sofrer com alegria, tenha como grande honra sofrer por causa de Cristo. Sofrer por seguir a Cristo é uma grande honra. Os apóstolos, eles quase todos morreram assassinados, né? Só João que não foi. Por quê? Teve relevância para a sua vida? Sim, claro. Eles sabiam que havia uma herança, a esperança de algo maior do que este mundo, né? Abraão, quando aceitou o chamado, quando ele habitou na terra da promessa em si, ele sabia que era a terra da promessa, Canaã, tinha um propósito, mas era algo muito maior. Ele esperava a herança eterna, a Canaã celestial, né? Viver pela fé representa isso, é muito mais do que os problemas, né? É o contentamento na vida, mesmo tendo que enfrentar. E o Senhor falou sobre quando foi ungido, né? Naquele sistema neopentecostal, com óleo. E até eu digo, sim, Deus nos faz reis, nos faz compartilhar da unção de Cristo, o profeta, sacerdote e rei. Só que o ser rei não tem nada a ver com honra, a glória, agora neste mundo, reconhecimento dos homens aqui nesse mundo. O fato de não compartilharmos da unção, ou de sermos cristãos, né, ungido Cristo, tem a ver com lutarmos contra o pecado. Né? Um dia nós reinaremos com Cristo. Hoje, aqui, agora, a forma rei é lutar contra o pecado, contra o seu mundo, lutar contra os inimigos que são declarados por Paulo, o mundo, a carne e o diabo. Isto é que nós somos chamados a sermos reis. Mas não é para estar em cima das pessoas, ou acima delas. Não, pelo contrário. Né? Jesus disse, aquele que quer ser grande, seja o primeiro que sirva. O serviço a Deus é uma honra mais do que estar acima de pessoas. Isso não diz nada, pelo contrário, isso não reflete aquilo que Cristo é. Pois bem. Muito bem, meu irmão. Vamos então para a nossa última parte aqui, né? A nossa última pergunta. Diz bem assim: crer em Jesus Cristo, em um Cristo, na verdade, em um Jesus, que não é o bíblico, não é, que é esse pop, influencia na salvação? Eu acho que é uma pergunta que os irmãos gostariam de ouvir quando, né, pudessem ter acesso a esse material. Tipo, se as pessoas creem em Jesus à sua própria maneira, isso pode ser considerado como uma fé verdadeira em Jesus Cristo? Ok. Interessante que eu posso usar, eu sou confessional, vou usar fica à vontade, meu irmão. O Catecismo de Heidelberg, né? Vou usá-lo porque é muito simples a sua linguagem. No capítulo, no Dia do Senhor 11, diz: por que razão o Filho de Deus é chamado de Jesus, quer dizer Salvador? A resposta é: porque ele nos salva de todos os nossos pecados, e porque em nenhum outro devemos buscar ou podemos encontrar salvação. E depois, na pergunta e resposta 30, aqueles que buscam com fervor a sua salvação ou bem-estar nos santos, em si mesmo ou em outra coisa qualquer, também creem no único Salvador Jesus? A resposta é não. Embora se gloriem nele com palavras, elas, na verdade, negam a Jesus como o único Salvador. Pois das duas, só uma é verdadeira. Ou Jesus é um Salvador
incompleto, ou aqueles que pela verdadeira fé aceitam esse Salvador, têm que achar nele tudo o que é necessário para a sua salvação. Então, ou nós cremos em Jesus bíblico, em Jesus que se revela em sua palavra, o que representa Jesus na nossa vida, como ele se mostra, qual a sua missão, como realmente é, ou nós estamos negando a Cristo. Não dá para como não existe meias verdades, né? Não, a meia verdade não existe também. Ou você crê em Cristo bíblico, em Cristo como ele se mostra, o que ele veio fazer, a sua missão, ou a nossa fé não é uma fé genuína. É filosofia. Né? Filosofia, nós entendemos muito bem, é um estilo de vida, mas não tem nada a ver com salvação, não tem nada a ver com o que Cristo veio fazer nas pessoas. O que ele veio fazer. Então, não dá para crer em Cristo conforme as minhas ideias e minhas preferências. Ou nós nos curvamos naquilo que a Bíblia diz, ou nós estaremos negando a Cristo. Não há salvação. Não há salvação no Jesus revolucionário, não há salvação no exemplo de vida, que Jesus só pode ser isso. Não há salvação em nada, senão naquilo que ele mesmo se mostra em sua palavra, como as profecias do Antigo Testamento mostram, como Hebreus. Eu gosto muito do livro de Hebreus, sou suspeito para falar disso, mas Hebreus, ele pega o Antigo Testamento e começa a evidenciar: olha, aquilo era Jesus, olha, é Jesus, olha, isso aqui é Jesus. Ah, vocês têm a Moisés, a lei, né? Moisés como sendo o grande, a lei. Jesus é maior que a lei, maior do que Moisés. Não que ele fosse contra a lei, pelo contrário, ele se submeteu à lei, cumpriu a lei, para que nós fôssemos tidos como justos diante de Deus. Ele é maior do que os anjos, ele é maior do que tudo. Então começa a colocar tudo aquilo que era o Antigo Testamento, tudo aquilo e diz: creio em Cristo, é Ele. A salvação não é por obras, a salvação não é por coisas, a salvação não está em você mesmo, está em Cristo, creia. Né? E justamente lá que diz que terrível coisa é cair nas mãos de um Deus irado. Né? O Deus se ira terrivelmente contra o pecado. Que ninguém olhe para Deus agora dizendo: Deus parece que tolera o mal, tanta impunidade, tanta coisa. Olha, é muito mais sério a situação do homem. A gente precisa de Cristo. O Cristo bíblico, o Cristo que realmente veio fazer aquilo que a palavra de Deus nos diz. Então, não confie em si mesmo, não tire de você e dos seus filhos a oportunidade de poder conhecer a Cristo, de crer em Cristo. Né? Anteriormente, o senhor falou sobre a questão das confissões, dos credos históricos. Sim. A consequência dessas discussões, das heresias, do combate dessas discussões, nos ajudaram muito a definirmos como igreja o que realmente nós confessamos acerca de Cristo. Né? Pegue os credos ecumênicos, os credos históricos, né? Pegue as confissões bíblicas que foi definida após a Reforma, estude acerca de Cristo, né? Leia a Bíblia. Claro, confissões e credos, elas não substituem a Bíblia de jeito nenhum, né? Mas elas agrupam, sistematizam o ensinamento bíblico, tornando acessível, né? Mas é claro, debaixo da autoridade bíblica. Se você observar as confissões históricas, elas são repletas de referências bíblicas embaixo. Tem um númerozinho na frase, geralmente são frases, né? Sentenças, e embaixo de onde elas foram tiradas, de onde elas emanam, podemos dizer assim, né? Então, aproveite, conheça Cristo de verdade, né? Seja um cristão conforme os moldes que Deus preparou para nós. É muito importante isso. Muito bem, pastor, muito bem.
essas heresias históricas, o senhor consegue perceber, o senhor consegue compreender, por exemplo, essas velhas heresias? O senhor até colocou aquele postzinho, né, na página do Setor Reformado, mas o senhor consegue, por exemplo, perceber que aquelas velhas heresias, elas ainda arranham, vamos dizer assim, né, cristãos hoje? Pastor, não há nada novo abaixo do céu. Pois é. Eles estão apenas refletindo, eu digo ecoando, né, como as confissões ecoam o ensinamento bíblico. O que se vê hoje como distorção já foi condenado por homens de Deus, a igreja reunida, e combatendo aqueles falsos ensinos. Né? As pessoas acham que, encontrei uma novidade, e a novidade, as pessoas gostam de novidade. Né? Eu encontrei uma coisa nova sobre Jesus. E não é nova, não. Vá buscar na história. Né? O movimento neopentecostal, isso já existia, isso não é novo, não. Como heresia, não como mover do Espírito, como está dizendo hoje em dia, não. Né? Não é nada novo. Então só repetem coisas antigas, né? Como eu digo, como elas são requintadas. Sim. Você gosta? Quem gosta de café requintado? Tem pessoas que gostam. Não tem o mesmo sabor. Pois mas tudo bem. Não é. É velha, é coisa velha. O que está se repetindo hoje são coisas velhas que já foram condenados, tratados, e vem como uma novidade. Né? E na verdade não é. Esses movimentos de autoajuda que está surgindo em nossos dias, isso é humanismo. O humanismo foi tratado quando isso? A história da igreja foi isso. Não tem nada novo. Né? Não é antiquadro você ser confessional, as confissões antigas. Não é antiquadro. De jeito nenhum. Como também não é antiquadro você ser bíblico. Não é de jeito nenhum. Agora, é heresia você simplesmente buscar coisas que são novidades até o próprio evangelho. Que seja anátema, diz o apóstolo Paulo. Que seja anátema. Pois é. Observando, por exemplo, no século XVI, reforma protestante, pensando em reforma. Sim. Naquele período, né, que a gente sabe que houveram muitas manifestações dentro da própria Igreja Católica Romana, de um misticismo muito grande, né, de experiências místicas, casamento com Cristo e muitas coisas que alguns apontavam ali, que até hoje as pessoas têm como algo realmente extraordinário e que acabam santificando algumas pessoas, alguns personagens históricos. Mas na época da Reforma Protestante, né, o senhor pode falar, por exemplo, se houve algum desses tipos de manifestação entre aqueles que eram protestantes, tanto pensando na ala mais radical, como também nos reformados ou luteranos, houve alguma manifestação assim, né, um pouco mais maluca, eu vou dizer assim, né, mais assim, desprendida do evangelho, rejeitando as escrituras? Houve alguma experiência mística? Um tipo de neopentecostalismo no século XVI, houve? Muitos movimentos surgiram, né? Então, especialmente entre os anabatistas, né? O próprio nome, o que representava os anabatistas. A gente pode dividir a época da Reforma em 3 grupos, né? Que seria os católicos romanos, né? Que permaneceram na sua visão de cristianismo, né? Que a gente questionou como reformados e buscou ser bíblico. Os reformados e os anabatistas. Os anabatistas eram um grupo paralelo, que até eu nem gosto de chamar de reformados em si, porque eles eram paralelos à reforma. Eles criaram uma própria maneira de encarar o ser cristão, o ser bíblico em si, né? Criando regras, rompendo com certas coisas, rompendo com aquilo que eram os erros e rompendo com a verdade, porque era ligado à Igreja Católica Romana. Fato interessante, hoje em dia, eu acho muito interessante que os reformados históricos, vamos pensar assim, eu vou usar Igreja Reformada do Brasil, Igreja Reformada de Defesa da Fé,
nós somos tidos como mais católicos porque nós confessamos o credo apostólico. Verdade. Né? Que contradição. Aí, vocês são parecidos com o católico romano, vocês recitam o credo apostólico. Mas o nosso sistema, a nossa eclesiologia, nada tem a ver com o catolicismo romano, e a dele sim. Porque a figura papal, a figura do sucessor de Pedro, né, que nem Pedro era assim, mas vamos pensar assim, o domínio de um sobre os outros, o sistema hierárquico deles, é catolicismo romano em si mesmo. Né? O fato do próprio sistema místico, o misticismo vem de onde? Né? Claro, vem antes de ser católico romano, né? Você vai ver montanismo, você vai ver os movimentos, mas o que estão refletindo são o quê? Aquilo que acontecia dentro da própria Igreja Católica Romana. Né? Você vai dizer quem é místico, quem é pentecostal, podemos dizer assim, né? É muito da Igreja Católica. Estão repetindo o que acontece dentro da Igreja Católica Romana. Neopentecostal, e de um certo modo também pentecostal, mas isso é uma repetição. Eu digo, se repete aquilo que acontecia e está acontecendo em nossos dias. Né? Então, nada novo. Pois bem. Pastor, então vamos concluir. Eu quero encerrar fazendo uma pergunta que talvez seja a mais complexa de todas. Não está na programação, mas eu vou fazer. Ela é realmente muito complexa. Eu não sei se poder responder. Algum teólogo, né, já reformado vai ter condição de responder a complexidade dessa pergunta, certo? Nós sabemos que década de 60 aqui no Brasil até 70, aqueles que eram mais barbudos, né, eram considerados como comunistas no Brasil. E eu tenho percebido que os reformados gostam de barba. Por que o senhor usa barba, hein? Pois é. Talvez eu não seja reformado por causa da barba. Pela doutrina, pela vida. Eita. Muito bem, pastor. Só para poder quebrar um pouquinho de gelo, né? Para terminar com a resenha aqui. Meu irmão, muito obrigado. Muito obrigado, viu, pelo apoio, por participar aqui do nosso podcast, cooperando ainda mais com todo o trabalho que o senhor já realizou, né, para o nosso canal e para o nosso projeto. Certamente é um material muito rico, né, que muitos irmãos ainda vão poder ter acesso e aprender mais e refletir mais. Eu fico muito feliz por poder realizar esse tipo de trabalho. Espero que possamos, né, aproveitar muito mais. E certamente o senhor vai de vez em quando receber aí um convite para poder participar, porque é importante isso, que mais pessoas possam conhecer a Fé Reformada. Pastor, foi uma grande oportunidade e honra poder participar junto com o Grupo Sertão Reformado, né, e com a Igreja Reformada Defesa da Fé também, que está ligado, né, ao movimento, né, Sertão Reformado. E o trabalho que vocês fazem é um trabalho muito importante de divulgação. Eu fico lembrando, quando eu comecei a estudar no seminário, eu fiz seminário presbiteriano, nós não tínhamos ainda o nosso próprio seminário, e quando falava-se sobre reforma, quando falava-se sobre, não gosto de usar o termo calvinismo, porque nem Calvino era assim, nem Calvino gostava, é muito mais do que isso, é bíblico, apostólico, né, em si. Ser reformado, ser voltado à doutrina reformada, bíblica, isso era uma coisa que nem era acessível às pessoas. As pessoas, negócio de reformado, quero ser reformado, quero ser... Não, isso é um movimento novo, eu não quero nem saber disso. De repente, que a gente vê o mundo, o Brasil ser acessível à doutrina reformada, né, que é bíblica, na verdade, ela só ecoa. Isso é muito importante, e aproveitar o trabalho de vocês de divulgação, isso só ajuda que as pessoas encontrem esse norte, encontrem que há sim um caminho, nem tudo está perdido, não. Vocês se decepcionaram com a igreja como instituição, os desvios que a igreja tem feito,
Mas existe um caminho que você pode encontrar onde a palavra de Deus é pregada, onde é levado a sério o evangelho, né? E é graças a movimentos, a trabalho como vocês estão fazendo, que o Brasil tem sido sacudido em relação a essa necessidade de ser bíblico. Então agradeço bastante e estou sempre à disposição assim que for solicitado. Deus abençoe você.